pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e a aula de hoje vai ser para lá de especial, porque estamos no Planetário da Gávea. Isso mesmo, porque o planetário vai até você. Eu já estou aqui do lado do meteorito Santa Luzia, mas tem muito mais esperando a gente lá dentro. Vem comigo! Eu convidei aqui um astrônomo, isso mesmo. Vocês aí de casa já pensaram em ser astrônomo? Eu trouxe aqui o astrônomo Leandro Guedes, que ele vai falar um pouquinho do planetário. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Olha, é um prazer receber vocês aqui, tá? Para conhecer um pouquinho do planetário. Temos muitas coisas interessantes para mostrar, né? Meteoritos. E eu vou falar um pouquinho para vocês desse espaço aqui, que é muito interessante, que é onde nós temos um modelo em escala de tamanho dos planetas do Sistema Solar, tá? E nós estamos aqui no terceiro lance, né, da nossa rampa central. A gente passa bem do lado aqui desses planetas. A gente pode ver aqui Mercúrio, que está bem pertinho do Sol, depois Vênus, a nossa Terra, e Marte, tá? Eles formam o grupo de planetas que nós chamamos de planetas rochosos do Sistema Solar, ok? Depois de Marte, nós temos Júpiter, Saturno e lá no final Urano e Netuno, tá bom? São os planetas chamados gigantes gasosos do Sistema Solar, são os grandões. E você aqui do lado consegue ver a relação entre os tamanhos desses planetas, né? A gente consegue perceber que a Terra, ela é o maior dos planetas rochosos do Sistema Solar, mas ainda assim ele é muito, muito menor do que Júpiter e Saturno, Urano e Netuno, que são os planetas gigantes do Sistema Muito Solar. legal. E olha, Tá bom? eu que estou aqui perto, gente, dá para ter realmente uma ideia de tamanho. Mas você aí de casa sabe que eu já passei esse desafio lá no seu aplicativo Rio Educa em Casa para montar o sistema solar nas escalas de tamanho. Então aproveitem as dicas aqui do astrônomo Leandro para confeccionar seu material. Pessoal, agora o Leandro vai falar para a gente sobre o nosso satélite natural, a Lua. Fala um pouquinho dele para a gente. Isabela, essa área aqui do planetário, ela é dedicada exclusivamente à Lua, tá? É muito importante nós falarmos dentro da astronomia especificamente sobre a Lua, porque ela é o nosso satélite natural, né? Ela foi extremamente importante para o desenvolvimento na vida do nosso planeta, tá bom? A gente só tem vida aqui na Terra, dentre outras coisas, né, por causa da Lua, tá? Algo que a Lua faz, que a gente não se lembra todo dia, né, é que ela mantém o eixo de rotação da Terra estável, tá bom? Nós temos o eixo de rotação que é um pouquinho inclinado, né, e esse eixo ele é estável por causa da Lua, porque nós temos uma Lua grande. A nossa Lua, ela tem mais ou menos 1/4 do tamanho da Terra, tá? Ela é uma Lua muito grande. Você não tem nenhuma outra Lua no Sistema Solar que seja tão grande quanto isso, tá? Você não tem essa proporção de 1 para 1/4, tá bom? Existem planetas aí que tem vários satélites, mas são todos muito pequenininhos, né? O nosso vizinho Marte aqui tem 2 satélites, são bem pequenininhos. Júpiter tem mais de 60 satélites, mas são todos bem pequenos perto do planeta. A nossa Lua é muito grande, tá? Perto da Terra. Isso é uma coisa notável já por si só, tá bom? Outra coisa interessante é que a Lua é o único lugar que já recebeu a visita de astronautas, tá? Os astronautas só chegaram até a Lua. Não foi astronauta ainda para nenhum outro lugar fora da Terra, além da Lua. Provavelmente o próximo lugar a receber visita de astronautas vai ser Marte, tá bom? O planeta Marte, tá certo? Não, eu tenho uma curiosidade. Assim, a minha curiosidade, não sei se é de vocês aí de casa, é o seguinte: eu sempre vejo a Lua desse lado. Eu não sei se isso aí é verdade, mas assim, eu imagino sempre a Lua com essa imagem. É verdade? É verdade, a Lua tem sempre a mesma face voltada para a gente, tá bom? Isso acontece porque a Lua, ela gira em torno dela mesma, no movimento de rotação, no mesmo tempo em que ela faz uma revolução ao redor da Terra, tá? Então, enquanto a Lua está fazendo uma rotação, que é isso aqui, ela também está fazendo uma revolução ao redor da Terra. A combinação desses dois movimentos faz com que a Lua esteja sempre com a mesma face voltada para a gente, tá bom? Isso é uma coisa que nós chamamos de rotação síncrona, ok? É o período de rotação ser igual ao período de revolução ao redor da Terra. É por isso que a gente sempre vê a mesma face da Lua. A face da Lua que nós não vemos, a gente chama de face oculta da Lua, tá bom? Em alguns lugares você vê chamando de face escura da Lua, mas isso é um erro, porque recebe luz do Sol também, tá? Também é iluminado. O lado oculto da Lua também é iluminado. Não é um lado exatamente escuro, tá? Então, o lado escuro da Lua não é um nome muito legal, não, tá bom? Leandro, e essas manchas aqui escuras, o que seriam na Lua? Essas manchas escuras é o que nós chamamos de mares,
Tá? Na verdade, elas são regiões que têm lava vulcânica solidificada. Tá bom? Nunca houve vulcões na Lua, mas já saiu magma vulcânico da sua superfície, tá? Pela sua superfície. Né? E formou-se essas regiões aí escuras que nós chamamos de mares. Os antigos realmente achavam que eram mares, de fato, eram oceanos, tá? Mas não são. Não são. Não tem nada a ver com água, de fato, aquilo ali. Então, tem água na Lua, mas essas regiões não tem nada a ver com mares de fato, mas nós mantivemos os nomes, tá bom? Ali aqueles pontinhos que tem nessa imagem são os locais de pouso do projeto Apolo. Né? A Apolo 11, por exemplo, ela pousou no Mar da Tranquilidade. Tá? E uma coisa interessante também, Isabela, que a gente pode reparar nessa imagem, é que a Lua é toda esburacada. Não é? Acredito que talvez você já tenha visto também numa imagem da Lua, né, vários buracos ali. Esses buracos nós chamamos de crateras, e eles são causados por impactos, tá bom? São corpos que se chocam direto ali com a superfície, tá bom? Pedaços de asteroides, cometas que caem na Lua e formam essas crateras. Por que a Lua tem muito mais crateras do que a Terra? Porque a Terra tem atmosfera, tá bom? Então a nossa atmosfera nos protege desses impactos. Muitas vezes um asteroide ele se choca com a nossa atmosfera e ele volta para o espaço, não chega nem a entrar. E quando ele atravessa a atmosfera, normalmente ele se queima na entrada e ele se pulveriza antes de chegar no chão, tá bom? Se por acaso esse objeto sobreviver e tocar o chão, isso que sobrou, esse objeto que você pega e pode levar para o museu, levar para o laboratório, nós chamamos de meteorito, tá bom? Perfeito. Como a Lua não tem atmosfera, ela é toda esburacada desse jeito, porque os objetos caem lá e formam esses buracos diretamente. Inclusive, a pegada, né, dos astronautas de quando pisaram na Lua estão lá até hoje. Direitinho como eles deixaram. Muito legal, né? Bom, pessoal, agora o Leandro vai explicar pra gente sobre o equipamento mais utilizado pelos astrônomos, não é? Os telescópios, né? Pessoal, aqui nós temos duas réplicas das primeiras lunetas de Galileu, tá? Galileu foi um astrônomo muito importante, ele não foi o inventor do telescópio, tá? Mas ele mudou a nossa visão de mundo utilizando esses equipamentos, tá? Com os telescópios nós conseguimos observar muito além da capacidade do olho humano. Isso fez toda a diferença e continua fazendo toda a diferença para a astronomia, tá? Esses aqui são assim, telescópios primordiais, né? Vocês veem que eles são muito compridos, bastante finos. Enfim, são telescópios que só usam lentes, tá? Nós chamamos também de luneta ou telescópios refratores. Aqui no planetário nós temos telescópios mais modernos, tá bom? Que é muito interessante também a gente observar o céu com eles, tá? À noite é uma atividade muito interessante também. Os alunos estão todos convidados a vir observar o céu aqui no planetário. Ah, bacana, não é mesmo? E agora, pessoal, falaremos sobre meteoros, meteoritos. O Leandro vai explicar pra gente se é a mesma coisa, se não é. Inclusive, Leandro, eu já falei na aula sobre o meteorito de Bendegoa, que resistiu ao incêndio do Museu Nacional, não é? Com certeza. Os meteoritos do Museu Nacional resistiram ao incêndio porque eles atravessaram a atmosfera da Terra, né? Eles vieram se queimando até chegar aqui no chão. Então, assim, eles já passaram por temperaturas muito mais altas do que aquela do incêndio, tá? Esses meteoritos, nós já temos 3 aqui em exposição aqui no planetário. Vamos receber mais desse acervo do Museu Nacional que vocês vão poder conhecer vindo aqui ao planetário. O meteorito de Santa Luzia, que é o segundo maior do Brasil, você falou do Bendegoa, né? O Bendegoa é o maior meteorito do Brasil. O segundo maior é o meteorito de Santa Luzia, tá? Que ele está aqui no planetário, aqui no nosso estacionamento, tá bom? Só você chegar, quem estiver passando por aqui pode tirar uma foto ali com o Santa Luzia. E eu estou aqui do lado de mais 2, tá bom? O Nova Petrópolis aqui e o Pará de Minas, tá? Que são também 2 meteoritos que fazem parte lá do acervo do Museu Nacional que está em exposição aqui no planetário. A diferença entre meteoro e meteorito é uma coisa que causa muita confusão, né? Pessoal, meteoro significa fenômeno atmosférico, tá ok? Qualquer coisa natural que aconteça na atmosfera é um meteoro. Chuva é meteoro, vento é meteoro, arco-íris é meteoro. Como é que se chama o cientista que fala pra gente se vai chover no final de semana, se vai fazer sol no final de semana? É o meteorologista, tá bom? É o cara que estuda os meteoros, tá bom? Então, quando você tem um pedaço de um asteroide, um corpo que entra na atmosfera da Terra, ele se queima. E aquele fenômeno luminoso produzido pelas altas temperaturas é um meteoro, tá bom? Ele produz um meteoro. Normalmente, esse corpo se pulveriza na atmosfera e não chega no chão.
Mas se ele chegar no chão, isso aqui que sobrou é um meteorito. E aí, Ok. quando tem essa pulverização, é a famosa estrela cadente, não é? A estrela cadente, muitas vezes, assim, você percebe esse fenômeno acontecendo literalmente com poeira mesmo, tá? Nós temos poeira deixada por cometas, alguns asteroides também deixam partículas de poeira, e quando essas partículas de poeira entram na atmosfera, você tem esse fenômeno, não é? Da queima acontecendo pelo atrito com a atmosfera, e isso a gente chama de estrela cadente. Os antigos pensavam que era uma estrela caindo, e chamaram de estrela cadente, tá bom? Não tem nada a ver com estrela. Bom, pessoal, a aula vai ficando por aqui, mas eu quero agradecer o Leandro. Muito obrigada por toda essa disponibilidade de apresentar um pouquinho do planetário e fala um pouquinho sobre a visitação desse espaço tão bacana para eles. Eu agradeço muito a vocês. E o planetário ele já está aberto aos finais de semana, tá bom? A partir das 10 horas da manhã. Vejam no nosso site a programação e vai ser um prazer receber vocês aqui. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.